6 presidentes em 5 anos. Esse é o Peru, um país que vive numa crise constante, sem conseguir se libertar. Entre os 5 últimos presidentes do país, 3 estão presos por corrupção, um responde a uma acusação de crime contra a humanidade, e o último, além de responder a muitos processos por corrupção, acabou de dar um golpe de Estado. Com uma instabilidade sem igual no mundo, o país é um moedor de presidentes. Daí vem a dúvida: o Peru é um país ingovernável? Quem manda mais, o presidente do Executivo ou o Congresso Nacional? O ideal é que eles trabalhem juntos, mas de forma independente e harmônica, cada um desempenhando seu papel e com o objetivo de melhorar o país. Mas no Peru é o poder legislativo que dita as regras, e isso é bastante evidente, uma vez que os deputados destituem presidentes mais vezes do que mudam de partido. O respeito sobre qual é a função de cada poder só existe no papel. Mas será que é legal essa troca constante de presidentes? É, sim. E para entender a interminável crise política do nosso vizinho sul-americano, é importante saber que a Constituição peruana é usada como gasolina para incendiar ainda mais o país. Lá, a Constituição é o problema. Na Carta Magna peruana existe, assim como em todas as nações presidencialistas, um artigo que estabelece as formas de um presidente ser legitimamente destituído. No Brasil, o processo de impeachment acontece em 7 fases. A primeira fase é a formulação do pedido, que deve seguir o devido processo legal, com a acusação de crime de responsabilidade. A segunda, o acolhimento desse pedido, que deve ser feita pelo presidente da Câmara. A terceira fase é uma votação na Câmara dos Deputados, onde são necessários 2/3 dos votos para o processo seguir. A quarta é, se aprovada, o envio para o Senado, e 2/3 dos votos lá também são necessários. A quinta fase é uma segunda votação na Câmara. A sexta é uma segunda votação no Senado. E, por fim, a sétima fase, que é a destituição do chefe do Executivo. É muita coisa. Um processo tão longo leva quase 1 ano para ser concluído por aqui. No Peru, ao contrário, o Congresso se reúne, faz alguma acusação contra o presidente, como imoralidade, por exemplo, e numa votação simples, se um percentual dos congressistas acatarem o pedido de deposição, o presidente cai. Simples assim. Não há necessidade de aprovação da Suprema Corte, também, como há aqui e na maioria das democracias. E quantos votos são necessários para que o impeachment seja aprovado no Peru? Apenas 87. Porque outra diferença entre o sistema parlamentar do Peru e o nosso é que lá o Congresso Nacional é unicameral, ou seja, só conta com uma casa, que é a Assembleia Legislativa, composta por 137 legisladores. No Brasil, nós temos 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O processo não anda sem que as 2 casas tenham dito sim 2 vezes cada uma, e não é por maioria simples, mas é preciso que 2/3 de cada casa aprove o pedido. Mas aqui, você deve se lembrar, também é necessário clamor social. A população deve estar nas ruas pedindo pela deposição do chefe de Estado, e em grande número. Já no Peru, não é preciso que haja um movimento popular ou baixa popularidade do presidente. Também não há necessidade da prática de crime de responsabilidade para que a destituição ocorra. E há outra peculiaridade do processo no Peru: o julgamento de uma suposta incapacidade moral do presidente para exercer o cargo serve como justificativa para a destituição do cargo de chefe do Executivo. Essa formulação da lei do impedimento do exercício de um presidente existe desde o século XIX no Peru. Mas na época, a palavra imoralidade se referia muito à incapacidade mental do comandante do país. Com o sentido sendo modificado com o tempo, isso forneceu a possibilidade para o Congresso peruano demitir o presidente da República, quando os parlamentares bem o entenderem. As regras para a destituição do presidente se tornaram ainda mais flexíveis sob o governo do ditador Alberto Fujimori, quando, em 1993, a atual Constituição do Peru foi promulgada. E ela já nasceu sob questionamentos, pois Fujimori havia dado um alto golpe 1 ano antes, inserindo trechos controversos na Carta Magna, como o Congresso com uma única casa. Outros itens inseridos na Constituinte pelo autocrata foram o processo de vacância do cargo, que é o mesmo que impeachment simplificado, e a possibilidade de dissolução do Congresso, medidas que estão gerando todo o caos que assistimos hoje. Mas, curiosamente, ele mesmo havia dissolvido o parlamento durante o autogolpe. Depois, inseriu essa possibilidade na lei. O próprio Fujimori foi destituído 7 anos depois, condenado por crimes contra a humanidade cometidos durante seu governo. Depois dele, outros 2 presidentes foram depostos pelo parlamento: Martim Vizcarra, em 2020, e Pedro Castillo, em 2022. E foi com a queda de Castillo que a panela de pressão do Peru explodiu de vez.
Mas os problemas com esse ex-presidente começaram bem antes, quando ele venceu a filha do ex-ditador. Uma eleição acirradíssima marcou a chegada ao poder do professor e dirigente sindical Pedro Castilho. Por uma pequena margem de 44 mil votos, ele derrotou a candidata Keiko Fujimori. Sim, a filha do ex-ditador Alberto Fujimori, e que é uma força da extrema-direita peruana de hoje. Enquanto Castilho se tornou um baluarte da extrema-esquerda. Tudo isso num país que não poderia estar mais dividido. A eleição foi turbulenta ao ponto de o resultado só ter sido oficializado um mês depois do fim das votações. Na sua posse, em julho de 2021, Castilho prometeu trabalhar pela criação de uma nova Constituição. E esse é um assunto muito delicado no Peru. A Constituição peruana é, acima de tudo, uma geratriz de conflitos. Ao mesmo tempo que dá amplos poderes para o Congresso derrubar um presidente, também dá muitas possibilidades para que o próprio presidente o feche o Congresso. E essa briga pelo comando do país deu a tônica do governo de Pedro Castilho, na medida em que ele se afundava em acusações de corrupção. Você confia nos parlamentares brasileiros? É bem provável que você diga não, já que a confiança nos políticos por aqui não anda boa. Mas a imagem dos legisladores no Brasil não é tão ruim quanto a imagem dos deputados peruanos. Sim, é possível que haja imagem mais comprometida que a do nosso legislativo, a do legislativo peruano. E essa é uma das explicações para o cenário caótico do país, que está piorando com protestos reprimidos de forma muito violenta pelas forças de segurança. As manifestações têm como líderes os indígenas, camponeses, sindicalistas e trabalhadores da educação, a maioria vindo do sul do país, região original de Castilho. Nesses protestos, os manifestantes pedem a saída da presidente Dina Boluarte. Para os apoiadores do ex-presidente, ela é uma traidora, por não ter apoiado o golpe de Estado do ex-chefe. Os protestos estão acontecendo desde o momento do golpe, e a maior reivindicação não é mais a volta de Castilho. O golpista é quase página virada. Nas ruas, as pessoas parecem não se importar tanto se ele vai voltar. Por sua vez, a presidente Dina Boluarte está sendo pressionada pela população e perdeu o apoio até mesmo da esquerda, seu curral político, por supostamente se alinhar aos interesses da direita do país no campo econômico. Mas não é só ela o foco dos manifestantes. O sistema por um todo é o grande problema para eles. O povo está reivindicando não só o impeachment de Boluarte, mas também a antecipação das eleições presidenciais para 2023, em vez de 2024. Um terceiro pedido é a dissolução do Congresso peruano, uma vez que a população o considera extremamente corrupto e desprovido de ética. Mas o quarto pedido é o mais importante de todos, a convocação de uma nova Assembleia Constituinte para criar uma nova Constituição para o país. Como eu já disse, a repressão a tudo isso está sendo tão violenta que já vitimou mais de 60 pessoas e gerou mais de 1.000 feridos. Dentre essas dezenas de vítimas, 18 padeceram num só dia de manifestação. Dentre eles, um jovem de 16 anos por ferimentos à bala nas costas dados pela polícia. Diante disso, a presidente disse que todos aqueles que praticarem vandalismo serão punidos com todo o peso da lei. Pouco depois, foi a público parabenizar o trabalho da polícia e dizer que o trabalho deles estava sendo impecável. Os protestos continuam se estendendo por boa parte do sul, fazendo marchar ocasionais à capital Lima. Em Lima, a polícia impede que eles alcancem os prédios governamentais com fortes bloqueios, levando pessoas a saírem feridas de toda essa situação. Mas então, como o Peru fará para sair dessa situação? Alguns dos laços ceder, o que parece improvável no momento. O povo não abre mão de nenhum dos seus pedidos: destituição de Boluarte, novas eleições gerais, deposição do Congresso e a criação de outra Constituição. Nada mais, nada menos. Boluarte está propensa a antecipar as eleições, mas não a renunciar. E os ocupantes do Congresso Nacional não têm o menor interesse em serem substituídos. Mas o ponto central ainda é a Constituição, pois uma nova Carta Magna significaria a possibilidade real de o parlamento peruano perder parte de suas grandes prerrogativas, como a facilidade para depor um presidente. Só que a própria população é um entrave para que o Congresso mude, por mais que isso pareça contraditório. A explicação é simples: os peruanos detestam os políticos, e uma nova Constituição para balancear o poder legislativo deveria ter duas casas, o Senado e a Câmara, ou seja, mais políticos. Aumentar o número de políticos é o último pensamento de quem quer acabar com os que já existem. Tanto que em 2020, durante o mandato de Martim Vizcarra, que chegou a propor um sistema bicameral, sua reforma não foi muito longe. O problema do Peru não é nada fácil de ser resolvido.
Antecipando ou não as eleições, já sabemos que em breve o país terá um novo presidente, já que Boluarte não irá buscar a recondução ao cargo. Será o 7º presidente em 6 anos. Mas a verdade é que para que o poder executivo e o legislativo deixem de duelar, somente a adoção de uma reforma política profunda, que tiraria poder de ambos os lados. Contudo, ninguém está disposto a ceder suas regalias e trabalhar pela estabilidade do país. No fim das contas, o povo tem razão em não confiar naqueles que, a cada 4 anos, prometem mudanças que nunca cumprem. O que faz com que, para a tristeza de sua população, o Peru seja mesmo um país ingovernável. Agora, você quer descobrir como que eu fiz para produzir esse vídeo que acabamos de assistir e como criei um negócio altamente lucrativo a partir disso? Eu deixei uma aula rápida e gratuita no primeiro link da descrição, ensinando como qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Sim, gratuita, assiste lá. E se você gosta de verdade dos vídeos aqui do canal, me segue também no Instagram. Lá eu consigo ter uma interação muito melhor com você. @maestria nos negócios. Segue lá. E o que você acha da ideia do novo governo brasileiro de nosso país ter uma moeda em comum com a Argentina? Eu te explico por que isso é uma péssima ideia no vídeo aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios!